eu pretendo usar para essa classe alguns livros que falam de discipulado. E a gente precisa quebrar alguns paradigmas que a gente, ao longo dos anos, adquiriu como igreja, não só a nossa igreja. A igreja no Brasil, a igreja no mundo, de certa forma, ela, durante as décadas, os séculos, a gente vai adquirindo algumas formas de pensar e de entender algumas coisas. E aí a gente fica com aquela definição daquela coisa, e isso vai se propagando ao longo do tempo. Então, o que é um paradigma? Um paradigma é o que a gente tem como resposta e que vai se perpetuando aquela mesma resposta. Aquilo vira um paradigma, vira uma maneira geral de entender aquele assunto, aquele tema, ou aquela questão que está sendo discutida ou falada. Então, nós adquirimos esse paradigma, essa maneira de responder a essa questão. Quando você pergunta para os cristãos, hoje em dia, já tem um movimento de mudança desse paradigma. Então, hoje em dia, a gente já tem uma porcentagem menor, mas ainda é maioria. Se você perguntar para um cristão o que é discipulado, ainda é a grande maioria que responde: é o que as pessoas aprendem para serem batizadas. Esse é o paradigma que nós abraçamos. Discipulado, quando a gente fala, fulano está sendo discipulado, eu discipulei o fulano, estou fazendo discipulado com um grupo de pessoas. O paradigma que a gente tem geralmente é, quando se fala essa palavra discipulado, a nossa mente cristã, principalmente do século XX, a gente pensa imediatamente em conteúdos para aprender antes de batizar. Esse é o paradigma. E eu preciso, antes de iniciar essa classe, quebrar esse paradigma com você. Porque quando Jesus chamou aqueles homens, ele não deu àqueles homens um conteúdo, depois ele batizou aqueles homens e largou eles para lá. Até o fim do processo, eles eram chamados de discípulos. Então, recentemente eu digo, da virada do século para cá, do final dos anos 90 para cá, houve um movimento na igreja mundial de repensar o discipulado. Então, nós com essa classe estamos querendo servir a esse propósito. Nós precisamos, como PIB Itaim, seguir o movimento que está acontecendo na igreja mundial. Hoje, no mundo inteiro, nós já temos novos paradigmas de discipulado, ou um novo paradigma de discipulado. O que é que significa isso? Significa que a igreja, no mundo inteiro, principalmente do final dos anos 90 para cá, em torno aí de 30 anos, a igreja vem repensando sobre o que é discipulado. E o movimento mundial da igreja tem apontado alguns caminhos para um novo paradigma de discipulado. Então essa classe, ela tem esse objetivo, ela tem essa motivação: cooperar com esse pensamento geral de mudança do paradigma de discipulado. Então eu queria que você, para absorver melhor o conteúdo dessa classe, para que essa classe seja mais eficiente para você, eu queria, em primeiro lugar e antes de qualquer coisa, que você estivesse disposto a
abandonar esse paradigma de que discipulado é um conteúdo que a gente aprende para batizar. Então, queria que você se despisse, queria que você abandonasse, queria pelo menos que você deixasse essa convicção aí, em algum lugarzinho guardado, e entrasse para essa classe aberto e disposto a ver um novo paradigma, uma nova proposta do que é discipulado na vida da igreja. Se ao final da classe você entender que esse novo paradigma não é bom, não é saudável, não serve para você, você tem toda a liberdade de pegar o seu velho paradigma e continuar a sua vida com ele. Mas a igreja no mundo todo tem repensado sobre o papel do discipulado na vida da igreja. E o primeiro ponto que muda nesse novo paradigma é que discipulado não acaba. Esse é o primeiro ponto que muda para essa nova maneira de entender discipulado. A velha maneira, que não estou dizendo que está errada, estou dizendo que ela é muito boa, mas ela termina. Eu vou pegar uma pessoa, vou ensinar alguns conteúdos, e aí eu considero que ela já está pronta, ela é um discípulo de Jesus, ou uma discípula de Jesus, e aí eu insiro ela na congregação, e agora ela se vira, porque ela já está discipulada. O primeiro ponto que muda é a compreensão de que discipulado não é um evento, não é um programa, não é algo que tem início e tem fim. Esse é o primeiro ponto que muda para um novo paradigma, uma nova compreensão do que é discipulado, é concordar com esse fato: discipulado não acaba. Portanto, começa agora, se a gente abraça essa nova convicção, então discipulado não é um evento que eu marco, olha, tal dia, tal hora, eu vou fazer discipulado com essa pessoa. Não é um evento. Também não é um conjunto de conteúdo. Olha, se você aprender todas essas respostas, você está discipulado. Também não é. E também não tem fim. Olha, você vai passar por um processo de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, e ao final desse processo você está discipulado. Acabou. Então, o primeiro ponto que muda é esse. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa abraçar para ter um novo paradigma do que é discipulado. Discipulado não é um evento, discipulado não é um conjunto de conhecimento teórico, e discipulado não termina. Portanto, eu, que completei agora, dia 23 de maio, 25 anos de batismo, completei agora em dezembro, 10 anos de ministério pastoral, eu ainda estou sendo discipulado. Porque a pergunta que a gente precisa fazer é: a palavra discípulo é uma palavra grega que ela foi transliterada para a nossa Bíblia, ela não foi traduzida. Quando no Novo Testamento você lê a palavra, e Jesus chamou e aqueles homens eram seus discípulos, essa palavra não está traduzida, essa palavra está transliterada. Eu queria escrever algumas coisas para você ver, mas infelizmente, você está vendo aí, o Data Show está intermitente, e é uma pena que você não possa ver. Mas discípulo é uma palavra grega que foi trocada às letras. Qual é a diferença de transliterar e traduzir? Transliterar é trocar as letras. Então você tem o delta lá no grego e você troca para a letra D do alfabeto em português. Você tem um iota lá e você troca pelo I. Você tem um sigma e você troca pelo S. Eu queria mostrar para vocês que transliterar é trocar as letras. Você pega a letra do alfabeto da língua original e substitui por uma letra do alfabeto do seu idioma. Isso é transliterar.
É isso que a Bíblia fez com a palavra discípulo. Ela transliterou e acabou virando uma palavra do vocabulário em português, discípulo, que é todo aquele que aprende com um mestre e acaba seguindo as orientações daquele mestre e se torna um discípulo. Portanto, a tradução dessa palavra grega é aluno. A palavra discípulo no grego significa aluno. Para traduzir, se essa palavra no Novo Testamento não fosse somente transliterada, mas fosse traduzida, seria: Jesus chamou 12 alunos. Porque quando Jesus aparece lá naqueles dias, ele aparece como um rabino, ele aparece como um mestre, porque essa era a cultura daquele povo. Cada região onde tinha pelo menos 10 homens judeus, eles formavam ali na sua localidade uma sinagoga. Eu queria também escrever essa palavra e mostrar para vocês o significado. Eu fico muito limitado sem essa ferramenta didática aqui que a gente está acostumado. Mas vamos lá. O que é a sinagoga? Sin, o prefixo aí é uma palavra grega, e esse sim significa junto ou no mesmo. Por exemplo, sincronia é no mesmo tempo. Sintonia, no mesmo tom. Entendeu? Então, esse sim significa que vai fazer algo junto ou que vai fazer no mesmo lugar, né? No mesmo tempo e tal. O gogos, que é o sufixo aí da palavra, é passar o ensino, principalmente quando esse ensino é passado para uma criança. Aí você tem o pedagogos, porque peda é criança, por isso que o médico que cuida de criança é o pediatra. Então, pedagogos, o cara que passa o ensino para a criança. Andragogos, nós temos além da pedagogia a andragogia. Então, as crianças estão lá agora nas suas salas e estão aprendendo um conteúdo da Bíblia, e os professores que estão lá com as crianças, eles precisam usar ferramentas da pedagogia, que é para ensinar a criança. Eu que estou aqui, e a maioria aqui são adultos, se não praticamente todos, aqui eu tenho que usar as ferramentas da andragogia, porque eu não estou ensinando criança, eu estou ensinando adulto, então é andragogia. De forma que esse gogos, então, é passar um conhecimento, passar o ensinamento. Então, sin é junto, no mesmo. Então, sinagoga é o lugar onde todos recebem um conhecimento juntos naquele mesmo lugar. Literalmente a tradução seria, talvez, aprendendo juntos. Sinagoga. Então, a ideia é: eu moro muito longe do templo. A sinagoga, esse jeito dos judeus se ajuntarem para aprender juntos, isso foi desenvolvido na Babilônia. Quando os judeus foram exilados e ficaram lá, mais de 70 anos exilados na Babilônia, a grande maioria deles não voltou da Babilônia, morreu lá. A grande maioria dos filhos e netos dos que foram, ficaram na Babilônia. Um grupo voltou e reconstruiu o templo, os muros, reconstruiu Jerusalém, e esse povo está lá até hoje. Mas, quando eles estavam na Babilônia, eles não tinham mais o templo. Então, o que é que eles fizeram? Eles começaram a se juntar lá na Babilônia. Olha, nós somos aqui um grupo considerável de judeus. Que tal se a gente se unir, e já que a gente tem a orientação da lei, de guardar o sábado, do sábado ser um dia santo, consagrado a Deus, que tal a gente se reunir todo sábado para aprender juntos aquelas coisas que a gente aprendia no templo? Para a gente não esquecer, para a gente passar para os filhos, para os netos, porque é um mandamento da nossa lei, passar esse conhecimento para as gerações futuras. Então, assim, por causa dessa necessidade, eles estavam na Babilônia, não tinham como, nem tinham mais templo, porque foi tudo destruído.
Então eles inventaram esse negócio chamado sinagoga, que significa isso, um lugar onde a gente vai aprender juntos. E aí quem é que vai ensinar na sinagoga? O rabino. Em algumas maneiras de pronunciar a palavra, tem também a possibilidade de pronunciar como Rabone. Rabino ou Rabone, novamente, são transliterados. Então você tem a letra do alfabeto hebraico, você troca por uma letra do alfabeto em português, e Rabi, Rabino ou Rabone são transliterações. O significado, se fosse traduzir, é mestre, professor. Então qual é a ideia? Vamos todos aprender juntos, todos os judeus aqui dessa região da Babilônia, a gente vai se reunir no mesmo lugar todo sábado e a gente vai aprender, porque entre nós tem alguém que sabe mais. É assim que começou tudo, irmãos. Então, quem entre nós sabe mais da lei de Moisés? Aí eles começaram, um falou um tanto da lei, o outro falou um outro, eu sei tudo de cor, não, eu só sei o Gênesis, eu só sei os 10 mandamentos. Então, quem sabe mais, vai ensinar para quem sabe menos. Assim surge a sinagoga, assim surge o ministério do ensino para os judeus. Porque o ensino até a Babilônia, o ensino em Israel era passado dentro da casa. Então, o pai era o responsável por ensinar vida, profissão e Bíblia para os filhos. Então, a mulher não sabia ler, a mulher não subia lá no templo para o pátio dos homens, ela ficava no pátio das mulheres lá embaixo. Ela, depois da criação das sinagogas, a mulher não ia na sinagoga. Nós estamos falando de uma cultura patriarcal de 2.500 anos atrás, então a gente não pode ser anacrônico, fazer uma leitura anacrônica da Bíblia. Eu estou num tempo, 2024 no Brasil, e eu vou ler a Bíblia e vou dizer, está vendo como eles eram machistas? Não, eles não eram machistas, eles só estão 2.500 anos atrás lá no Oriente Médio. É um outro tempo, é uma outra cultura, é um outro momento da humanidade, onde a cultura patriarcal era vivida naquele tempo, naquele lugar, por aquele povo. Então eu não posso ler a Bíblia com a mentalidade de 2024. Por quê? Porque eu vou ser anacrônico. Como é que eu vou julgar a maneira como aquele povo vivia, se aquele povo não estava em 2024 e não estava no Brasil? Então a gente precisa voltar naquele tempo e entender a cultura daquele povo, naquele tempo, naquele lugar, era desse jeito. Então, eles tinham essa cultura chamada patriarcal, onde o pai é o responsável por todos os meninos da casa. As meninas vão casar e vão pertencer às famílias dos seus maridos. As meninas que casar com os nossos meninos vão ficar aqui, e eles iam fazendo puxadinho, 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 e toda a família morava no mesmo terreno, onde o pai ensinava. Tanto que, quando você vai ver as pessoas na Bíblia, elas não têm sobrenome. Como que elas eram identificadas? Do lugar de onde elas vêm, filho de quem elas são, ou a profissão que elas exercem. Por exemplo, Jesus era nazareno, Jesus era carpinteiro, Jesus era o filho de José. Então as pessoas eram identificadas assim. E geralmente a profissão era passada de pai para filho. Se meu pai é pescador, eu vou ser pescador. Se meu pai é carpinteiro, eu vou ser carpinteiro. Por quê? Porque não tem faculdade, não tem um lugar onde a gente vai aprender profissão. A gente aprende profissão dentro de casa. Então o ensino em Israel era dentro de casa. E o professor era o pai da família. Depois da Babilônia, eu não sei por que toda vez que eu vou falar da Babilônia eu aponto para aquele lugar ali. Deve ser porque tem bateria, guitarra, né? Isso tudo é da Babilônia. Estou brincando. É porque nas aulas do Antigo Testamento eu ilustrava que lá era Babilônia, ali era Jerusalém, né? Acho que é isso. Então, depois que esse povo foi para a Babilônia, você precisa se lembrar, os pais que eram os professores morreram. Porque Nabucodonosor só levou jovem.
Idoso ele matou, criança ele matou. Só levou jovem, porque ele queria escravos. Então você imagina, chegam vários, e foram várias levas. Não é um evento, gente. Nabucodonosor invadiu, pegou todo mundo, matou todo mundo, destruiu o templo, pegou os jovens e levou. Não, foram várias. De 605 até 586, está de trás para frente, porque é antes de Cristo, né? Então está decrescendo. De 605 até 586, Nabucodonosor, não necessariamente ele, né, mas liderado por ele, os babilônios invadiram Jerusalém várias vezes e mataram gente em várias vezes e destruíram casas e plantações várias vezes e levaram vários jovens várias vezes. De 605 até 586, quando o templo foi destruído, e aí não tinha mais nada para roubar, nem para matar, nem para destruir em Jerusalém, eles não invadiram mais. Então o que a gente precisa se lembrar? Quando o povo foi para a Babilônia, os judeus, a nossa cabeça, a gente sempre imagina, foi todo mundo. Foi o bisavô, foi o avô, foi o pai, foi o filho, foi o neto, foi o bisneto. Não foi não, gente. O bisavô morreu. O filho, o neto e o bisneto morreu também. Só foi o jovem, solteiro ou já casado, mas jovem, com força para trabalhar, porque Nabucodonosor quer escravo. Então, o pai da família, o vô ou bisavô, que era o professor daquela família, morreu. Agora eles estão todos na Babilônia, são todos jovens, ninguém era professor. Por quê? Porque o professor é meu pai, é meu avô, é meu bisavô. É o homem mais velho da família que ensina todo mundo naquela família. Aí o jovem, que nunca tinha ensinado ninguém, que era jovem, às vezes era até solteiro, não tinha filho, ele chegou lá na Babilônia, aquele monte de jovem, e foram obrigados a trabalhar, e ali como escravos, trabalhando, cada um numa área, cada um num serviço, até que eles foram casando, tendo filhos e criando famílias. Quando eles chegaram no ponto de que eles eram aqueles jovens, entendeu? Ananias, Misael, Azarias e mais um monte de jovens, eles casaram, eles tiveram filho, eles tiveram neto. Quando chegou nesse momento de rapaz, lá em Israel era vovô que ensinava todo mundo. Agora eu sou o vovô, só que eu não sei ensinar. Por quê? Porque eu não tenho mais o templo para eu ir aprender. Porque eu não tenho mais a Bíblia para eu ler. Eu não trouxe Bíblia, eu vim com a mão na frente e outra atrás como escravo. Então como que eu vou ensinar minha família se eu não sei nada nem para mim? Eu saí de Israel, era um jovenzinho e não sabia quase nada. Como é que eu vou ensinar minha família na lei do Senhor? Por isso eles desenvolveram a sinagoga. Então eles juntaram vários homens que nunca tinham sido professor, porque eles eram jovens, os professores das famílias deles eram os pais, os avós, os bisavós. Então eles se reuniram e falaram: gente, nós não podemos deixar nossos meninos sem aprender a vida, a profissão e a Bíblia. Só que eu não sei ser professor. Por quê? Porque eu era aluno a vida inteira, e aqui eu sou escravo a vida inteira. Então eu não tenho condição de ensinar minha família. Alguém aqui tem condição de ensinar meus filhos? Porque eu não tenho. E aí naquela região pegava-se então o cara que tinha um pouco mais de conhecimento, seja lá por qual motivo, porque ele era mais velho quando veio, porque ele sabia mais Bíblia de cor, porque o pai ou o avô dele era um professor muito bom e por isso ele aprendeu um pouco mais. Então o que eles fizeram? Quem sabe mais aqui da nossa região vai ensinar para todo mundo. Eu vou pegar meus filhos e vou lá na sinagoga e vou sentar e vou falar com o cara que sabe mais. Ensina nós, porque eu não sei. É assim que surge a sinagoga e é assim que surge o ministério do rabinato em Israel. É assim que surge o rabino, o rabi, que é o cara que sabe mais da sua região, vai ensinar para todos os judeus da sua região naquele mesmo lugar. Por isso é sinagoga. Ok? Deu para entender? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, o povo está na Babilônia, criaram a sinagoga, surgiu o ministério do ensino, onde um cara ensina um monte agora, e aí, quando eles voltam da Babilônia para reconstruir Jerusalém, eles vão se espalhando novamente. Tanto que José
era judeu e morava em Nazaré da Galileia. Tanto que Pedro, Tiago, João eram judeus, mas moravam na Galileia, ali às margens daquele grande lago, o mar da Galileia. Então os judeus, eles sempre tiveram essa coisa que é chamada de diáspora, que é a dispersão dos judeus em tudo quanto é parte do mundo, por causa de guerra, de perseguição, aquelas brigas que tem por causa daquela terra lá que é muito boa. Então, eles estão em Israel, um monte de judeu, cada um morando num lugar, e eles permaneceram com essa metodologia de ensino. A gente mora aqui na Galileia, nós não temos condição de ir no templo todo sábado. O que a gente faz então? Quem é o cara aqui da Galileia que mais sabe Bíblia? É o fulano. Então fulano, você vai vir, nós vamos criar uma sinagoga. Já viu quando você está lendo o Novo Testamento e aparece assim, fulano de tal era o principal da sinagoga? Já viu isso? Já viu esse termo? O principal da sinagoga quer dizer o quê? Ele é o professor. Ele é o cara que sabe mais do que todos, portanto, ele é quem vai ensinar todos os outros. O principal da sinagoga, o cabeça da sinagoga, porque o nome desse cargo lá em hebraico é Rosh. Rosh é cabeça em hebraico. Por isso que quando Paulo vai doutrinar a igreja, ele fala, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Porque Paulo cresceu numa sinagoga, aprendendo com Gamaliel, um dos maiores rabinos daquele tempo, e aí ele usa o que ele aprendeu lá na sinagoga, que o cara que manda na sinagoga, o cara que mais sabe, o cara que lidera, ele é o Rosh, e se for traduzir, isso é cabeça, no sentido de liderança, daquele que ensina os outros. Portanto, irmãos, quando Jesus surge em Israel, em Jerusalém sobretudo, e ele começa a chamar aqueles caras, ele está surgindo como um novo rabino. Olha, temos um novo mestre. Quem é? É um cara lá da Galileia. Diz que ele mora em Nazaré. Agora, tem uma história que se conta dele, que quando ele tinha 12 anos de idade, ele veio ao templo para passar pelo bar mitzvah, responder as perguntas da lei, para ser considerado um filho do mandamento, bar mitzvah. Então, quando ele veio passar pelo evento do bar mitzvah, ele respondeu tão bem as perguntas, e diz que os pais dele esqueceram eles no templo, e estavam indo embora para Nazaré, sentiram falta, voltaram, procuraram ele por 3 dias. Depois de 4 dias, quando chegaram no templo, diz que esse cara, que agora tem 30, quando ele tinha 12, ele estava no templo 4 dias, e ele parou de responder as perguntas, e ele começou a fazer as perguntas para os mestres de Israel. E os mestres de Israel sentou para aprender com ele quando ele tinha 12 anos. Lucas registrou essa história, está no final do capítulo 2. Só que Lucas converteu na viagem missionária de Paulo. Então, como que Lucas sabe dessa história? Porque o povo contava essa história lá. Era uma história famosa. Surgiu um menino de 12 anos, que veio de Nazaré, a pior cidade do pior lugar, Galiléia dos gentios, e ele apareceu, e a gente achava, não pode vir nada bom de Nazaré. E de repente aparece um menino com 12 anos, e ele sabe mais do que todos os mestres de Israel juntos. E quando o pai dele chegou no templo, ele estava interrogando os mestres. Portanto, Jesus foi para passar pelo bar mitzvah, e ele que fez bar mitzvah com os mestres de Israel. Então, quando esse cara, olha só, a fama dele correu. Quem é esse menino que com 12 anos sabe mais Bíblia que os nossos professores de todas as sinagogas? Esse cara, 18 anos depois, vem agora com 30 anos. Por que com 30? Porque com menos de 30 não pode ser rabino, porque com menos de 30 ainda é mancebo. Eles dividiam assim, de 0 a 12 é criança, de 12 a 30 mancebo, de 30 em diante é varão, o cabelo ficou branco, é ancião. Então eles dividiam assim as faixas etárias. Então criança tem que ir para a sinagoga aprender.
12 anos faz o bar mitzvah. Respondeu bem as perguntas, agora ele já é considerado um filho do mandamento. Ele pode participar de tudo da religião, mas ele ainda não é maior de idade, ele ainda não é varão. Então ele não pode desempenhar nenhum ofício, ele não pode ser mestre, ele não pode ser sacerdote, ele não pode fazer os ofícios da religião, porque tem que ser um varão para ser um oficial, que desempenha um ofício. Então, quando Jesus faz 30 anos, agora ele é um varão, agora ele é um homem, agora ele pode desempenhar um ofício, agora ele pode ser um rabino. Então ele aparece, começa a chamar uns caras para ser aluno dele. Ei, bom dia, tudo bem? Você trabalha com pesca aqui na Galileia? Sim, eu tenho um barco aqui, tem uns outros amigos aqui, a gente pesca junto. E então, eu vim lá de Nazaré e eu estou indo lá para Jerusalém. E eu queria chamar você para vir comigo, porque eu sou rabino e eu quero ensinar umas coisas para vocês. Não, mas eu sou pescador, como é que eu vou abandonar a pesca? Não, vem que eu vou te ensinar a ser pescador de homens. Vou te ensinar uma nova profissão. E aí o Pedro olha e fala, que isso, rapaz, você está maluco? Entendeu agora o drama da cena? O Pedro é pescador, gente. De repente surge um cara que ele nunca viu, que ele não faz ideia de quem é, mas é primo dele, distante, porque o pai desse cara, mesmo sendo padrasto, foi criado por ele, então para todo mundo ele é pai. Então ele, se é de José, ele é de Judá. Se ele é de Judá, ele é meu parente. Então ele é meu parente, mas ele cresceu lá em Nazaré. Eu até já ouvi essa história de que um menino de 12 anos deu aula lá no templo. Então é você aquele menino de 12 anos? Sim, sou eu aquele menino de 12 anos. Rapaz, eu queria muito ser seu aluno, mas eu já tenho a minha sinagoga aqui na Galileia. Eu já tenho meu rabino. E outra, onde fica a sua sinagoga? E Jesus fala, eu não tenho uma sinagoga fixa, a minha sinagoga é onde eu estiver. Então vem comigo, que você não vai ter nem onde se reunir. Por quê? Porque eu não tenho sinagoga não. Imagina a loucura que foi, gente. O Pedro largar o barco e ir atrás de um professor que vai ensinar ele, mas que não tem nem onde ensinar. Porque ele é professor, mas ele não tem uma sinagoga fixa. Onde ele estiver é a sinagoga dele. Aí ele sobe os morros, o costume dele é esse. Ele sobe um morro, senta numa pedra, os alunos sentam em volta dele e ali é a sinagoga dele. Olha que coisa louca, revolucionária. Ninguém nunca tinha visto isso. O povo está, desde que voltou da Babilônia, uns 480 anos. O Brasil tem 500 e poucos anos, gente. Imagina aquele povo, quase 500 anos com aquele paradigma. Sinagoga é um lugar onde a gente vai para aprender com o rabino. Aprendizado acontece na sinagoga com um rabino que sabe mais que todo mundo. Como é que você aprende Bíblia? No sábado eu vou na sinagoga, eu sento e o cara que sabe mais ensina quem sabe menos. Esse é o paradigma atual. Aprendizado é na sinagoga com um rabino, o cara que sabe mais da região. Aí Jesus chega e fala, eu sou o rabino. Ah, é? E você estudou aonde? Ele fala, não, eu estudei com meu pai lá em Nazaré. E sua sinagoga fica onde? Ele fala, eu não tenho sinagoga, onde eu tiver é sinagoga, porque eu ensino em qualquer lugar. Você percebe que Jesus está trazendo um novo paradigma de ensino? Você percebeu, sim ou não? Então essa classe é exatamente a mesma coisa. O nosso intuito aqui é fazer você entender que o paradigma de ensino de Jesus não acontece num lugar fixo, não tem um tempo fixo. É em todo tempo, em todo lugar, onde tiver, a gente tem que ensinar quem sabe menos do que nós e tem que aprender com quem sabe mais do que nós. É isso. Jesus, você vai embora? Ele fala, vou, mas não vou demorar muito não, volto para buscar vocês. E enquanto você vai e não volta, o que a gente faz? Jesus, façam discípulos, alunos. Sabe o que eu fiz com vocês? Eu não passei 3 anos e meio com vocês? Eu não posso ficar mais tempo, por quê? Porque chegou a hora de eu fazer o que eu vim fazer.
Mas eu fiquei 3 anos e meio com você, quase 4, por quê? Porque 4 anos é o tempo de formação de um discípulo, na sinagoga. O menino entrava com 8 anos, aos 12 ele passava pelo bar mitzvah, e agora ele era considerado filho do mandamento, e não era mais criança, passava a frequentar as questões da religião junto com os homens. Então Jesus, ele leva esse tempo de quase 4 anos, porque era o tempo da época em que a criança sentava sem saber nada e 4 anos depois ela estava pronta para passar pelo bar mitzvah. Jesus chama os caras e fala: vem ficar 4 anos comigo, eu vou ensinar uns negócios para vocês, depois eu vou ali preparar um lugar e volto para buscar vocês. Enquanto eu não voltar para buscar vocês, vocês vão reproduzindo o meu ministério do ensino. Do mesmo jeito que eu chamei vocês para serem meus alunos, vocês vão agora e chamem outros para serem alunos de vocês. Quando depois de um tempo eles já se sentirem prontos, aí o que eles vão fazer? Fazer com outros o que vocês fizeram com eles. E assim, passando esse negócio de geração em geração, vai chegar lá no Itaim Paulista. Aí eu te pergunto, imagina comigo o que aconteceria se uma geração decidisse não discipular. Desde Jesus até agora, se uma geração dissesse assim: eu creio e vou para o céu, então beleza, eu vou dormir e vou descansar, vou cuidar da minha vida e aguardar o momento de eu ir para o céu. Não, mas Jesus mandou você passar isso para os outros. Não vou passar para os outros não, vou ficar só comigo. Imagina se uma geração decide guardar o evangelho só para ela e não passa para outro. Não chegava no Itaim, morria naquela geração. Então qual é a importância do discipulado na vida da igreja? O discipulado é o que faz a igreja se perpetuar até Jesus voltar. Porque se uma geração decidir não fazer discípulos, a igreja acaba. A grande pergunta então que a gente precisa fazer agora é: o que é discipulado? Como viver nessa dinâmica, imitando a Jesus, chamando gente para ser aluno da gente? É isso. Como que eu vivo isso? Como é que eu vou chamar gente para ser meu aluno? Tão simples quanto parece, chamando gente para aprender com você. Aí a minha pergunta para você é: quantos alunos você tem? Quantas pessoas você se reúne? Vez após vez. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Não importa o tempo, o lugar. Importa que algumas pessoas estejam aprendendo com você, na sua sinagoga. Porque Jesus falou: onde eu tiver é minha sinagoga, e vocês que sabem menos do que eu, vêm para aprender que eu sei mais que vocês. E depois, Jesus, vocês fazem isso com os outros, porque vai ter gente que sabe menos que vocês chamam ele para ser aluno de vocês, até que eles começam a saber. Aí eles vão chamando os outros, e vai chamando os outros, e vai chamando os outros, e a gente cria uma grande escada, onde o último degrau é Jesus, e o primeiro degrau é o cara que acabou de crer em Jesus agora. E a pergunta é: em qual degrau dessa escada eu estou? Porque se eu estou em algum degrau dessa escada, quem está no degrau de cima precisa me ensinar, quem está no degrau de baixo precisa aprender. Por isso que, para ilustrar essa verdade, eu desenvolvi essa técnica, uma técnica infalível de ensinar. Vem cá, vem cá, Lúcia. Eu já fiz aqui, mas para quem está chegando agora, estou vendo um rostinho diferente aí, tem visitante, tem gente nova, tem gente na internet que talvez nunca viu. Então, qual que é a minha técnica para ensinar o que é discipulado nesse novo paradigma que eu estou apresentando para vocês? É isso aqui, ó, discipulado. Como um bom mineiro, discipulado da Lúcia. Então, o que é discipulado? É eu que estou num degrau acima, ou seja, sei um pouco mais do que ela,
mas pelo menos sei alguma coisa que ela não sabe. Eu vou descer para o lado dela, me rebaixar no nível dela, para ensinar a ela, até que ela fique no meu nível, e aí eu subo com ela para o meu degrau, e aí ela faz com quem está no degrau de baixo, e quem está no degrau de cima está descendo para fazer isso comigo, e eu estou descendo para fazer com o outro, aí eu subo para lá, aí o cara desce aqui para fazer comigo, eu desço lá para fazer com o outro, de forma que está todo mundo dinamicamente andando nessa escada. O degrau não é fixo, eu estou sempre recebendo alguém do degrau de cima, eu estou sempre descendo para alguém no degrau de baixo, de forma que a gente está descendo para o lado de alguém para ensinar algo que eles sabem menos do que nós. É difícil? Obrigado, Lúcia, pode sentar. É difícil, gente? Hein? Fácil de entender, mas difícil de viver, né? Então vou dar agora para vocês, já que infelizmente vocês não conseguem ver o que eu preparei, eu vou falar algumas coisas para vocês com relação à prática. Como que a gente faz isso no dia a dia? Então presta atenção. Revisão aqui da introdução. Qual o primeiro ponto que a gente precisa quebrar desse paradigma sobre discipulado? Discipulado não é um evento, discipulado não é um conjunto de conteúdo, discipulado não termina. Discipulado é, portanto, um estilo de vida. Discipulado dura a vida inteira de um discípulo, porque ele tem uma escada gigantesca, onde o último degrau é Jesus. Portanto, se você está em um degrau abaixo de Jesus, você ainda está no processo de discipulado, de ser aluno de Jesus, e Jesus escolheu usar alguém que está num degrau acima do seu, para descer para o seu lado e ensinar você a ser como Jesus, porque ele lá em cima é a referência de todo mundo que está nessa escada. Por isso que Paulo dizia, imita a mim, porque eu imito a Cristo. O que Paulo estava dizendo? Jesus está no degrau de cima, você está no degrau de baixo. Então vem comigo para o degrau de cima, porque quem está acima de nós é Jesus. É isso. Então precisamos quebrar esse paradigma de que discipulado é um evento, discipulado é um programa, discipulado é uma classe, discipulado... Não. Essa classe, ela está chamando de discipulado, porque a proposta aqui é mudar o seu paradigma do que é discipulado, aprendermos com Jesus no método dele, do jeito dele, com a essência e os princípios que ele deixou para nós. Usarmos as nossas ferramentas atuais para cumprir aquilo que Jesus deixou para a gente fazer, porque ele mandou, faz com os outros o que eu fiz com vocês. Ide e pregai, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a grande comissão. Ele comissionou a gente. Ele diz, olha, essa é a minha missão. Como eu não tinha tempo aqui na terra para fazer com todo mundo, eu fiz com vocês. Agora eu estou passando a minha missão para vocês. Então estou comissionando vocês. Vai lá e faz igual eu fiz. Então, queridos, a gente precisa abrir mão. Se ao final do conteúdo dessa classe, essa classe sim tem um conteúdo que vai terminar. Por quê? Porque a proposta dela não é fazer discípulo. A proposta dela é mudar o paradigma de fazer discípulos para que vocês saiam dessa classe dispostos a fazer com os outros o que eu vou fazer aqui com vocês, ou o que alguém está fazendo comigo e todos nós estamos fazendo com Jesus. Pois não, Joel? É isso aí. O Joel disse que aprendeu que o discipulador é alguém intermediário entre o que está sendo discipulado e Jesus, e Deus, né? Então, o papel do discipulador é sempre ser esse intermediário. É o que Paulo estava dizendo, aprende de mim, porque eu aprendo de Cristo.
O discipulador é sempre esse intermediário. O que é que tem aí, Joel, um plus na ideia que eu quero trazer para vocês? É que alguém que está sendo discipulado também já pode começar a ser discipulador de outro. Essa é a proposta. Mas pastor, eu não sei nada. Sabe sim. Alguma coisa você sabe. Você quer ver uma coisa? Quem acredita que Jesus é Deus, levanta a mão. Está vendo? Eu não sei se você sabe, mas tem um monte de gente aqui no Itaim, lá em Suzano, lá em Itaquá, lá em Poá, lá em Mogi, no Itaim, São Miguel, Itaquera. Tem um monte de gente que não sabe que Jesus é Deus. Já pode ser sua primeira aula com eles. Falar para eles que Jesus é Deus e usar a Bíblia para mostrar como Jesus é Deus e para que Jesus é Deus. Você já sabe alguma coisa. Pastor, mas eu não sei na Bíblia onde está que Jesus é Deus. Eu te dou 5 versículos. Pronto, você já tem material para 5 encontros de discipulado com alguém que sabe menos que você. Primeiro dia, o primeiro versículo. Ele era Deus, estava com Deus. Desde o princípio, é Deus. João 1:1, já vai sentar. Olha só, aqui está dizendo isso, por causa disso. Então é por isso que a gente acredita que Jesus é Deus. Ele é da Trindade, tem o Pai, tem o Filho e o Espírito Santo. Você entende assim? Ah, não entendi. Então, mas é assim que a Bíblia ensina. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito. Jesus é o Filho que encarnou, nasceu como homem para poder cumprir a missão dele, que é salvar a gente, mas ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade, e o João está revelando isso aqui no Evangelho. Você aprendeu? Aprendi. Então agora vamos orar e vamos tomar um café. E como é que está a sua vida? Fala para mim das novidades aí. Qual é a doença? Qual é o remédio? Qual que é a necessidade? Está tudo bem? Está tudo mal? Como é que está o casamento? Como é que está os filhos? Como é que está a vida, o lazer, o dinheiro, tudo? Aí você bate um papo de 30, 40 minutos, dá um abraço, Deus te abençoe, ora com ela e vai embora, pronto. O corpo, eu não sei, deixa eu pesquisar aqui, é uma pena, né, que hoje você não está conseguindo ver aí, mas tem um negócio que mexe com a vida da gente. É um negócio chamado colesterol, né? Colesterol mexe com a vida da gente. E eu estou pesquisando aqui, uma pena que você não pode ver, mas eu abri aqui só para... que eu não sou, né, dessa área médica. Mas o colesterol, que enfim, é um negócio ruim que tem no corpo da gente. Só que o pessoal da medicina descobriu que tem 2 tipos de colesterol no corpo da gente. Eu estou falando aqui entre muitas aspas, eu posso estar falando uma grande besteira, porque eu não sou médico nem biólogo, mas eu vou dizer, no meu jeito de entender, colesterol seria a quantidade de óleo que tem no sangue da gente, proveniente da quantidade de gordura, de carboidrato, das coisas ruins que a gente come. É assim como eu entendo, eu posso estar errado, mas o pessoal, e eu pesquisei aqui para ver se é isso mesmo, eles dizem, por exemplo, se eu como uma picanha, se eu como um pastel frito, se eu como, sabe, macarrão com arroz e batata, isso vai gerar um colesterol, uma gordura, um óleo, sei lá como é que eu chamaria isso, que é ruim no meu corpo. Esse colesterol ruim é chamado de LDL, lipoproteína, uma proteína de gordura. LDL é o colesterol ruim, proveniente das porcarias que eu como. Mas se eu comer um abacate, se eu comer umas castanhas, se eu tomar um café moído na hora de boa qualidade, isso gera lipoproteínas boas para o meu organismo. Até certa quantidade, porque tudo em muita quantidade acaba virando ruim. Então o pessoal da medicina diz que existem 2 tipos de lipoproteína. Tem a LDL, que é a ruim, o colesterol ruim. E tem o HDL, que é o colesterol bom. Geralmente, quando eu faço exame,
o ruim está alto, o bom está baixo. É uma luta. Então, para que eu abri isso aqui para conferir? Porque um pastor batista, aleluia, chamado Gilson Breder, eu não sei se ele pegou essa ideia de alguém, mas a primeira pessoa que eu vi falando e ensinando isso foi o pastor Gilson Breder, que inclusive eu vou estar mês que vem com ele lá na PIB de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pastor Gilson falou um negócio uma vez num congresso que eu nunca mais esqueci, eu achei genial. Falando sobre, eu já ia apontar, mas não está ali, né? Falando sobre discipulado, pastor Gilson estava dando uma oficina para nós. Era o ano de 2017, no máximo 18. Estávamos num congresso sobre liderança cristã, sobre crescimento de igreja, etc. E o pastor Gilson deu uma oficina para nós, que era uma oficina de discipulado através de relacionamento, que depois acabou virando um termo da nossa igreja multiplicadora, que é um projeto de missões nacionais para dar ferramentas à igreja para ela crescer e multiplicar com mais eficiência. Então, pastor Gilson estava falando para nós sobre o que hoje é chamado de relacionamento discipulador. Lá nos primórdios, o pastor Gilson ensinando sobre isso, quando o termo nem existia, e eu, como skatista, um skatista converteu, começou a me discipular, e eu, na quinta-feira, fui para a escola, ganhei o Dimitri para Jesus no domingo, comecei a discipular o Dimitri, e a gente vivia já lá em 98, 99, 2000, nessa dinâmica de relacionamento discipulador, ganhando um monte de skatista, roqueiro, galera doida lá, tudo batizando na Batista Central de Volta Redonda. Mas a gente fazia de forma intuitiva. A gente não tinha a teoria e a orientação para embasar. A gente fazia na intuição. Foi assim que Jesus fez, vamos fazer assim também. E não é que a gente estava fazendo certo? Aí, pastor Gilson disse assim, mostrou, vocês sabem que existe o colesterol ruim e existe o colesterol bom, né? O ruim é o LDL, o bom é o HDL. Pastor Gilson, de forma genial, disse assim: o colesterol bom do corpo de Cristo é o HDL, hora, dia e local. O corpo de Cristo só fica saudável quando todos os seus membros vivem o discipulado com hora, dia e local. Que hora a gente vai se encontrar? Qual dia, em que local? Se eu não tiver isso com alguém para passar o que eu sei a mais do que ela, e se eu não tiver isso com alguém para receber que sabe mais do que eu, o colesterol do corpo não fica bom, portanto a igreja não fica saudável. Então essa é a primeira aula de hoje. E semana que vem vou fazer uma revisão, né? Essa semana a gente vai resolver o problema aí. E vocês já vão ter um material visual para entender melhor. Mas, então, essa primeira aula eu queria que ficasse nisso. A introdução, que é a gente entender que precisa quebrar esse paradigma de que discipulado não é um evento, não é um programa, não é um ministério, não acaba, é um estilo de vida. Eu estou sempre ensinando para quem sabe menos, eu estou sempre aprendendo com quem sabe mais. E o primeiro ponto, então, é a importância do HDL para um discipulado saudável. Eu tenho que ter uma hora, um dia e um local para passar para alguém que sabe menos do que eu e para receber de quem sabe mais do que eu. Se eu não tiver uma hora, um dia e um local para receber de quem sabe mais e para passar quem sabe menos, o corpo de Cristo não fica saudável, porque o HDL vai ficar muito baixo. Difícil? Fácil de entender, né? E difícil de viver. Mas se você começar a viver, você vai ver que não é difícil. Vou te dar um exemplo. Tainá chegou na igreja aqui há pouco tempo, tá? Vocês estão conhecendo ela. Tainá foi se envolver, ver as mensageiras, como é que estava, como é que funcionava, lá, e propôs às conselheiras das mensageiras do rei de ter um HDL com as meninas. Toda terça-feira, 7h30 da noite, cada um na sua casa, através do Zoom, todo mundo entra online e Tainá está passando para as meninas o que ela sabe mais do que elas. Simples assim. Coisas básicas. Mas, na igreja, irmãos, o básico precisa ser dito.
Precisa ser ensinado, porque tem gente que não sabe nem o básico, claro que tem. E se você começar no HDL e for conhecer o que de fato as pessoas sabem, você vai se surpreender com gente que está na igreja há décadas e ainda não sabe o básico. Por quê? Porque não foi discipulada. Aprendeu algumas coisas para responder na profissão de fé, foi jogado dentro d'água e agora eu estou pronto, eu sou um discípulo, vou viver a vida cristã. E depois não teve um HDL com ninguém, nunca mais. Portanto, não aprendeu nada. Deu para entender? Pois não, Tainá. Olha o que a Tainá trabalha numa agência missionária, né, que a sede é aqui em Santo André, e o chefe dela, que é o criador dessa agência, o pastor José Bernardo, ele trabalha nessa área de liderança, discipulado e sobretudo voltado para as novas gerações. Então ela está dando aqui um dado para a gente, porque eles fazem pesquisas, ou eles pegam pesquisas que são feitas na igreja pelo mundo inteiro, para poder basear as ações da agência missionária. A agência chama AMI. É uma pena não estar funcionando, eu podia abrir o site e mostrar para vocês. É um trabalho maravilhoso. Eu conheci o Zé Bernardo em 2006, em Guarapari, e aprendi demais com ele. Eu era professor de EBD de adolescentes, líder de adolescentes. Aprendi muito com ele, e ele continua aí até hoje, ele é fera. E Tainá teve acesso a essa agência num evento no Espírito Santo e acabou vindo para cá, enfim. E aí ela está dizendo que, numa pesquisa, diz que o maior índice de desvio, pessoas desviadas da igreja, pesquisa. Você é crente? Sou. Não, eu sou. Você já foi crente? Já. Ah, então você se considera desviado? Sim. Por quê? Aí a Tainá está dizendo, o maior índice das respostas dos desviados é: nunca ninguém sentou comigo para ensinar a Bíblia, nem sobre Jesus. Eu frequentei uma classe durante 2, 3 meses, me jogaram dentro d'água e depois me chutaram na igreja e falaram, vai servir a Deus. E não me ensinaram nada. Como fazer, qual ferramenta, como que usa, como é que é. Não, se vira aí, vai frequentando e frequentando você aprende. Mas como que eu chego aqui na quarta-feira, 7h45, porque eu saí do trabalho e vim correndo, porque eu quero aprender, mas eu cheguei atrasado, sentei ali, o louvor já estava rolando, não conversei com ninguém. Aí o pastor teve 40 minutos, no máximo 1 hora, para me falar sobre uma pequena porção da Escritura. Quando que eu vou aprender tudo? Vai demorar 100 anos. Se eu só venho na quarta noite, fico aqui ouvindo um negócio durante meia hora, 40 minutos, depois termina, eu vou ali, o povo avança no lanche e a gente está comendo e não dá tempo de falar nada, não dá tempo de ensinar nada, depois eu vou embora. Aí eu venho aqui domingo, sento, ouço por 1 hora um determinado conteúdo, aí eu vou embora, depois eu venho de noite, ouço mais uma pequena porção e vou embora. Nesse processo, quando que eu vou ver a Bíblia inteira? Quando que eu vou aprender a fazer alguma coisa? Vai demorar 50 anos. Pois não, Samuel? Precisa não, eu repito. Pergunta do Samuel, muito boa. Samuel perguntou, não tem que haver o interesse de quem quer aprender? Sim, Samuel, tem que haver o interesse. Mas, quando se trata de evangelho, a gente não sabe que precisa, por isso a gente não tem o interesse. A gente acha que está tudo certo. Porque esses 3 irmãos aqui, que acabaram de dar profissão de fé, se eu deixar transparecer para eles que mergulhando ali está resolvido, agora é só frequentar os nossos eventos, eles vão achar que está resolvido. Se eles não tiverem a noção de que eles precisam buscar, eles precisam pedir, eles precisam aprender, interesse eles têm, o negócio é que eles não sabem para onde ir. Por quê? Porque eles são recém-nascidos. Eu pergunto a você, se você deixar um recém-nascido lá no berço dele, e sentar lá na sala e ficar, se ele quiser mamar, ele que vem aqui. Se ele quiser mamar, ele que venha. Se ele quiser mamar, ele que venha. Eu não vou lá, porque ele tem que ter o interesse, entendeu, Samuel? Como que um recém-nascido, ele está com fome, ele vai chorar, vai espernear, vai... Por isso que tem muita briga e confusão na igreja, é todo mundo esperneando e chorando, querendo mamar e não sabe onde está a teta.
Eu tenho que ir lá. Vem cá, você está chorando porque você está com fome. Você não sabe, mas eu sei. Você está com fome, então vem aqui você mamar. Um outro dado importante, Tainá está dizendo, de todos os desviados que responderam essa pesquisa, a maioria disse, ninguém nunca sentou comigo para ensinar. E ela está dizendo, desses que responderam isso, a grande maioria são filhos de crentes que entendem, só ser filho de crente está tudo resolvido, está pronto, não preciso fazer mais nada. Pois não, Rose? A Rose está dizendo que quando ela vai na Cristolândia como voluntária, né, você que talvez está nos visitando ou assistindo na internet e não conhece esse projeto dos batistas brasileiros, chamado Cristolândia. A ideia é, hoje, né, todo o mundo sofre com esse problema de drogas. Então, aqui em São Paulo existe ainda, né, um lugar lá no centro onde há um alto consumo de crack. Então o pessoal colocou um apelido de Cracolândia. O lugar, a terra, né? Lândia é a terra de. Então a terra do crack, Cracolândia. E aí, nossa junta de missões nacionais, Brandão, pastor Humberto, mais uma turma muito boa, perceberam ali uma oportunidade. Vamos pregar o evangelho para esses caras e oferecer tratamento para quem quiser. Como que a gente vai fazer isso? Então eles criaram esse projeto chamado Cristolândia, que é o quê? Onde tem uma Cracolândia, a gente vai alugar um imóvel, vai botar ali pastores, missionários e voluntários de igrejas batistas, que todos os dias vão oferecer banho, café da manhã, vai ter um culto, e se eles quiserem tratamento, a gente leva para um sítio totalmente gratuito, a gente dá banho, a gente dá comida e a gente trata num sítio 0800 para milhares de pessoas, e esse projeto está no Brasil todo hoje. Isso é dos batistas brasileiros. Passou no Fantástico, passou no Globo Repórter, passou em tudo que é lugar, né? E de vez em quando a gente não fica dando muita publicidade a isso, porque a gente entende que é a nossa obrigação fazer, mas é um projeto lindo dos batistas. E aí, a Rose está dizendo, quando eu vou lá na Cristolândia, servir como voluntária, né? Homem conversa com homem, mulher conversa com mulher, e ela está dizendo, a maioria das pessoas, quando ela vai conversar, falam para ela que são de família de crente, que cresceram na igreja, foram criados na igreja. Vou dar um outro dado importante para você, que eu tive um seminarista, hoje é pastor, e ele foi diretor de presídio, ele era agente penitenciário, ele virou diretor de uma unidade, virou diretor de todos os presídios, hoje ele é subsecretário de segurança no estado do Espírito Santo. Ele vive essa realidade todos os dias da vida dele. E ele disse que cerca de 80%, presta atenção nisso, cerca de 80%, em São Paulo eu não sei, mas ele fez essa pesquisa no Espírito Santo, 80% da população carcerária do Espírito Santo tem nome bíblico e foram criados na igreja. 80%. É Elias, é Eliseu, é Samuel, é Mateus, é Marcos, é Melquisedeque, é Joás, é Josias. Da onde que esse povo tirou esses nomes? Da Bíblia. Qual Bíblia? Da igreja que eles iam. E por que esses meninos estão presos? Porque não foram discipulados. Ninguém teve HDL com esses meninos, nunca. Nunca. Ensinaram para eles que a fé cristã é vivida num evento, tem um lugar que a gente vai, numa determinada hora, aí a gente senta, recebe uma porçãozinha de conteúdo e vai para casa e está tudo resolvido. Não está resolvido, por quê? Porque a igreja não para de crescer e a violência também não. A igreja não para de crescer e a criminalidade também não. A igreja não para de crescer e o mundo não melhora, tem alguma coisa errada. E a turma que pensa 24 horas nisso,
Porque Deus chamou para isso, Deus capacitou para isso, e Deus tem usado para isso. Essa turma que pesquisa, que estuda e que ajuda a gente a ser igreja de um jeito mais eficiente, essa turma está dizendo, há uns 30 anos mais ou menos, gritando em alta voz: não existe discipulado eficiente, não existe HDL, não existe vida de relacionamento para gerar mais pessoas parecidas com Cristo. Todo mundo batiza, sobe o primeiro degrau e morre naquele degrau. E aí se eu tenho uma vocação específica, a minha igreja me manda para um lugar onde eu vou aprender algumas coisas, aí eu subo um degrau, e agora eu sou pastor, sou missionário, sou ministro, e morro aqui também, porque daqui para frente eu já também não sei o que mais. Essa escada é gigantesca, irmãos, e a gente está subindo no máximo 2 degraus. Os membros e os ministros. E mais o quê? Não tem mais. A nossa escada só tem 2 degraus. Só que essa escada é gigantesca. Tem um monte de nível de conhecimento, de ministério, de maturidade, de liderança. Essa escada é gigantesca. Ou vocês vão me dizer que tem um membro, tem um ministro e depois já é Jesus? É isso que vocês estão me dizendo? Que tem um membro, batizou, sobe o primeiro degrau. Agora é vocacionado, estuda um pouquinho mais e vai fazer o ministério, e depois já é Jesus. Por quê? Porque depois eu já não tenho. Qual o terceiro degrau? Nós não temos uma proposta de terceiro degrau. Portanto, depois do degrau dos ministros está Jesus. Eu não acho que eu estou pertinho de Jesus, não, gente. Então a minha pergunta é: cadê o monte de degrau que separa eu e Jesus? Então, como é que vive isso? Tão simples quanto parece. Você precisa marcar uma hora, um dia e um local para aprender com quem sabe mais, para ensinar quem sabe menos. Como é que faz isso? Simples assim, irmão. Marcando. Fulano, eu quero uma hora, um dia, um local com você. Para quê? Para a gente bater um papo. Tudo bem, então pode ser tal dia, tal hora lá em tal lugar. Fechado, agendado. Dá para os dois? Dá, agendou. Chegou no dia, hora, dia e local. A pessoa ansiosa, apreensiva: o que fulano quer comigo? O que fulano quer comigo? E aí você vai sentar e vai falar: olha só, eu tenho observado sua vida. Eu sinto que nessa área aqui que eu tenho uma dificuldade na minha vida, você sabe um pouco mais do que eu. Você poderia me ensinar o que você sabe? Dinheiro, família, criar filho, relacionamento com o vizinho, e ninini, tanta coisa que a gente pode aprender com os outros. O problema é que botaram na nossa cabeça que discipulado é versículo bíblico. Discipulado é aprendizado de vida, gente. Jesus não chamou discípulo para decorar versículo, não. Você vê Jesus cuspindo versículo nos caras e mandando eles decorar versículo? Não. O que é que a gente faz com esses versículos? Se você vê um cara com a mão doente e é dia de sábado, a religião diz que não pode curar ele porque hoje é sábado. O que você acha? Jesus, eu não sei. Se você vê uma mulher na beira de um poço e ela é samaritana, o que é que você faz com ela? Não, Jesus, você não pode conversar nem com mulher, muito menos samaritana. Então deixa eu mostrar para vocês como é que faz. Vem cá, mulher, vamos conversar aqui, tá vendo? Pronto, vai lá, virou missionário, vai falar para os outros. Se o seu irmão... não foi, só foi para lá. Se o seu irmão tiver alguma coisa contra você, ou você tiver uma coisa contra o seu irmão, e você vai no culto, como é que você faz? Jesus, a gente aprendeu na sinagoga que é assim, assim, assim. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. É assim, assim, assim que você faz. Se uma pessoa bate de um lado, o que você faz? Jesus, eu bato do outro. Não, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Se bater de um lado, deixa bater do outro. Jesus está ensinando versículo? Jesus está ensinando a viver. O problema é que botaram na nossa cabeça que discipular é ensinar a Bíblia. É ensinar a Bíblia, mas não é ensinar texto bíblico, é ensinar estilo de vida baseado nos princípios desse texto. Como é que eu trato minha mulher baseado nesse texto? Como é que eu trato meus filhos baseado nesse texto? Como é que eu cuido do dinheiro baseado nesse texto? Como é que eu trato com meus vizinhos? Como é que eu trato com meus familiares? Como é que eu vivo a vida baseado nos princípios desse texto? É isso que é discipulado.
Aí a gente acha, porque a gente não estudou teologia, porque a gente não sabe os versículos, porque a gente não sabe o texto, a gente não sabe Bíblia. Claro que sabe. Um Joel, um Manuel, um Paulo, um Reginaldo. Vocês precisam sentar com uns meninos novos, casados de novo, e ensinar para eles como ter um casamento que dura mais de 30, 40 anos. Ah, pastor, eu não sei Bíblia, mas você sabe ficar casado 40 anos. Maria, Nilce tem que sentar com as meninas e falar: menina, senta aqui, vou te ensinar como é que fica casado 40 anos. É assim, 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 assim. Está entendendo? Ok, agora vai lá e ensina para que sabe menos. Ué. É isso, gente. É conviver e ensinar, ué. Simples assim, é muito simples. Só que aí a gente foi, né? Primeiro a gente foi terceirizando o discipulado. Não, discipulado é ali naquela sala, que tem a revista, o livro, com fulano de tal. Aí alguém que foi lá, voltou e falou: eu quero mais, eu quero mais. A gente, eita, e agora? Não, mas tem um lugar lá, ó, que a gente paga X por mês, vai para lá. Lá você vai aprender mais. A gente terceirizou o discipulado, irmão. Sabe por que existe o seminário? Porque a EBD falhou. Sabe onde os líderes da igreja eram formados no princípio da igreja? Dentro da igreja, irmão. Quem ensinou Paulo? Barnabé. Paulo foi para seminário? Não, Paulo foi para a sinagoga e aprendeu com Gamaliel. Quando ele entendeu que discipulado é estilo de vida, ele falou: aquilo da sinagoga eu considerei como bosta de vaca. Estou traduzindo melhor para você entender: esterco. Aquela metodologia não serve para nós. Um lugar onde uma pessoa ensina e todo mundo aprende. O que sabe mais ensina para todo mundo. É uma vez por semana, é aquele pequeno conteúdo lá naquele lugar. Tem que ser lá com aquela pessoa. Paulo está dizendo: eu considerei tudo isso como esterco. Por quê? Porque isso não resolve. O que resolve é viver todos os dias ensinando e aprendendo, subindo essa escada onde Jesus está lá em cima. Então, a gente foi terceirizando. De onde saíram os primeiros missionários? Da igreja de Antioquia. Qual foi o seminário que Barnabé e Saulo, porque está no capítulo 13 de Atos, e ele ainda é Saulo. Ele não era Saulo e virou Paulo quando converteu, não, irmão. Ele tem dupla cidadania, então ele tem dois nomes. Ele está no contexto judaico, ele é Shaul. Está no contexto gentil, ele é Paul. Então, por isso que no 13 ele já converteu, no 9 ele ainda é Saulo, porque ele está num contexto ainda judaico, em Antioquia da Síria. Então, ele ali ainda é Shaul. E o Espírito Santo disse: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Bora fazer missões, vamos multiplicar a igreja. Qual foi o seminário que Barnabé e Saulo fizeram para ser missionários? Qual junta de missões eles eram sustentados? Igreja de Antioquia. Sabe por que existe convenção? Porque a igreja falhou. Sabe por que existe junta de missão? Porque a igreja falhou. Sabe por que existe seminário? Porque a igreja falhou. Isso nunca deveria ter saído de dentro da igreja. É aqui que a gente ensina, é aqui que a gente envia, é aqui que a gente sustenta. Mas como a igreja falhou, a gente terceirizou para o outro fazer. Aí a gente senta no banco, dá o dinheiro e mete o pau em quem está fazendo, porque está fazendo errado, porque isso aplaca a nossa consciência. Olha só como eu sou cristão, bom. É nada, irmão. Nós estamos tudo errado há muitos anos e achando que estamos bem. A gente faz muita coisa boa. Estou dizendo que está tudo errado, nem que tem que jogar tudo fora. O que eu estou dizendo é: precisamos repensar, porque não está funcionando bem. Como que eu sei se está funcionando ou não? O que eu acabei de falar. Se a igreja cresce num lugar, tem que diminuir a criminalidade, a violência, o uso de droga, e a qualidade de vida ali tem que melhorar. Se isso não acontece, a igreja está falhando. E por que a igreja cresce e a sociedade não muda? Porque a gente acha que discipular é ensinar versículo. Todo mundo quer ser crente, mas ninguém está aprendendo a como ser crente. E aí a gente fica crente e continua vivendo do mesmo jeito. Por isso a igreja cresce e a sociedade não muda.
Pois não, Lúcia? Simples assim. Eu tenho um negócio para mostrar para vocês, que a psicologia agora recentemente descobriu, né? Que a gente aprende um conteúdo cerca de 10% ouvindo. De tudo que a gente ouve, a gente aprende 10%. Se a gente ouvir e ver, aí sobe para 20%. Se a gente ouvir, ver e escrever, sobe para não sei quantos por cento. E aí vai subindo. Aí, o nível máximo de aprendizado é quando? É quando você ensina o que aprendeu. 90%. Você retém 90% do conhecimento que você ensina. Mas se você só ouve, você retém 10%. É por isso que a igreja cresce e só causa um impacto de 10%. Porque a gente entendeu que ser crente é só ouvir coisas sobre a Bíblia. Por isso que a gente está investindo para você ouvir melhor, para você ver melhor, para você praticar melhor, para você ter condição de escrever lá na sala, com iluminação, com a carteira boa, com um quadro, usar tudo que a gente tem da didática para você aprender 90%, porque quando você sair dessa classe, você ouviu, você viu, você escreveu, você interagiu, você falou e você saiu da sala pronto para ensinar. 90% do que você aprende você vai reter. Não precisa de seminário, irmão. Por que precisa de seminário? Porque a gente só aprende 10%, porque a gente só ouve. Aí tem que ir lá para o seminário para poder aprender mais. E quem são os caras que saem do seminário e fica bom? Os que mais ensinam, porque quanto mais ensina, mais aprende. É muito simples, irmão. Só que tem que fazer. Tem que fazer, não vai por osmose. Se eu pudesse, eu dava a mão com a sua assim, ó. E Senhor, passa para ele tudo. E você saía. Com tudo que eu sei da Bíblia, da teologia, da vida, da igreja, de tudo. Que é muito pouco, mas pelo menos seria um pouco mais do que você sabe. Talvez da Bíblia e da teologia, sim, mas em algumas áreas da vida, eu preciso muito aprender com vocês. Essa é uma outra coisa que a gente negligencia na dinâmica do discipulado. A gente acha, já que eu sou o pastor, então todo mundo tem que aprender tudo comigo. Tudo não, irmão. Só daquilo que eu sou bom, que eu faço bem. Às vezes eu não sou bom com dinheiro, então alguém vai ter que me ensinar dinheiro. Às vezes eu sou muito bom de Bíblia, mas eu sou ruim de relacionamento. Alguém vai ter que me ensinar a me relacionar melhor com as pessoas. Eu sou muito bom de teologia, mas eu estou com um casamento destruído. Alguém vai ter que me ensinar casamento. Não limite discipulado a conteúdo teórico das Escrituras. Não é isso, irmãos. É muito mais do que isso. E você pode ter várias referências. O pastor vai ensinar tudo para todo mundo. Esse paradigma não funciona, já está provado que não funciona. Então a gente precisa ter várias referências. E não precisa ser pastor para ser referência, gente. Pastor é só um ofício. Fulano tem um casamento top. Aproxima, vai na intimidade para ver se é top mesmo, porque às vezes parece top, mas só parece. Não, eu tive um HDL. Eu chamei esse casal para dentro da minha casa. Nós ficamos 3 horas comendo carne, e vinagrete, e farofa, e conversando. E nessas 3 horas eu pude observar um pouco mais de perto que esse casamento parece top mesmo. Agora nós vamos ver com esse casal quando é que a gente pode ir lá na casa deles. Porque ir lá na casa deles vai me dar vontade de ir no banheiro, eu vou lá. E aí, de repente, indo para o banheiro, eu já estou vendo um pouco da casa deles. E se o casal é top, a casa demonstra isso também. E aí eu consigo ver ali no vai da tal, e abre a geladeira, e eu vejo as coisas que estão penduradas na parede, eu vejo as fotos eu consigo ver ali o que eles valorizam, o que eles priorizam, eu consigo ver disciplina, organização, administração, consigo ver um monte de coisa. Eu não estou indo na casa de ninguém para reparar, mas já que eu estou aqui para aprender, então deixa eu prestar atenção.
Veio na minha casa, eu fui na casa deles. Aí nós fizemos uma viagem juntos. Ô casal, vamos um dia lá em Atibaia, lá em Olambra, lá em Bertioga, lá em Mongaguá, na casa do Manel. Vamos, aí a gente vai os dois casal no mesmo carro. Porque aí, depois que eu vou passando um tempo, aí eu vejo, surgiu um problema, como que eles resolveram? Surgiu uma discordância, um do casal queria churrasco, o outro queria pizza. Deixa eu olhar, como é que eles vão resolver essa discordância? Vamos, e aí? Depois que eu passei umas 15 horas convivendo com esse casal, agora eu já posso dizer, esse casal é top mesmo, vai servir de referência para mim. Aí depois de olhar tudo isso, eu vou sentar com eles e vou falar aqui, nós queremos ser alunos de vocês. Nós admiramos seu casamento, a gente viu que o casamento é top mesmo, e a gente gostaria de aprender casamento com vocês. Vocês podem ensinar a gente? Sabe qual é o nome disso? Intencionalidade. Você precisa viver com intenção clara, irmão. Você tem que saber por qual intenção você está fazendo o que faz. Qual é a sua intenção? Não, pastor, eu não tenho intenção de nada, eu só vou vivendo. Então você está perdendo muito da vida. Porque se você for mais intencional, você consegue crescer e aprender muito mais. Por exemplo, nós precisamos melhorar a nossa estrutura ministerial e patrimonial. Ponto. Já identificamos isso, já vimos um planejamento, já aprovamos em assembleia. Precisamos melhorar. A pergunta é, o que fazer para ficar melhor? Precisa ter referência. Onde está a referência? Em outras igrejas. O que a gente tem que fazer? Tem que ir lá ver. Então eu fui lá e vi. Olha, aí eu cheguei aqui e falei, gente, é assim, assim, assim. O pessoal, pastor, não estou entendendo. Assim, 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 irmão. Eu concordo, mas eu não consigo imaginar o que o senhor está falando. Por quê? Porque eu não tenho a referência que o senhor tem. Então me dá a mão aqui, vamos lá comigo ver. Vem aqui comigo, aqui ó. Viu? Pastor, é difícil de fazer? Não. É bonito? Funciona? Funciona. Dá para fazer lá? Dá. Então agora vamos voltar. Pronto, agora vamos fazer. Intencionalidade. Por que eu peguei o Regis? Por que eu peguei a Kelly? Por que esse final de semana eu fui lá em Alphaville? Eu fui lá em São José dos Campos? Eu fui lá no Tatuapé? Eu fui lá não sei aonde? E eu estou rodando atrás. Intencionalidade. Eu já peguei avião, irmão. Eu já peguei avião em Vitória. Desci numa cidade, cheguei na igreja. Quero conversar com o pastor aqui dessa igreja. Como é que faz? Tem que marcar um horário. Marca um horário aí para mim. Hoje ele não pode, só amanhã. Eu boto amanhã. Qual o máximo de tempo aí que ele pode ficar comigo amanhã? Não, ele está com a manhã toda livre. Você pode botar a manhã toda aí para mim? Tá bom, muito obrigado. Manu Mesabarba é meu nome. Obrigado. O amigo que mora aqui nessa cidade, eu posso dormir na sua casa? Que eu vou ter que ficar para amanhã. Valeu, obrigado. Dormi, acordei, cheguei lá, sentei na frente do homem. E bom dia, pastor, bom dia. Meu nome é Manu, eu sou pastor no Espírito Santo. Eu estou começando o ministério. Eu tenho grandes sonhos, mas eu não tenho noção de como realizar esses sonhos. Eu vejo que o senhor realizou muita coisa aqui. O senhor pode me ensinar? Quantos anos o senhor está aqui? Qual seminário que o senhor estudou? Quais os livros que você leu? Quais os congressos que você frequentou? Quem são os pastores de referência para você? Como é que resolve treta? Como é que resolve problema? Como é que muda uma cultura sem perder gente? E aí você fica 4 horas ouvindo o cara, e o cara, eu fiz assim, fiz assim, fiz assim, fiz assim, fiz assim. Muito obrigado, Deus abençoe o senhor. Não, peraí, você já vai embora? Eu já vou embora, eu só queria aprender. Aprender não, vem cá, eu estou com a agenda aqui, você é bom para falar para quê? Para casal, para jovem, para aniversário de igreja, o que você fala? Não, eu falo para o senhor mandar, então você vai vir aqui pregar no aniversário da igreja. Que é isso, pastor? Eu vou pregar na sua igreja? Claro, porque um menino que pega um avião lá em Vitória e vem aqui só para sentar e me ouvir, é um menino que está querendo acertar. Provavelmente é um menino que tem muita coisa boa para falar. Você vai ser preletor num evento aqui da minha igreja, sim. Pronto, nasceu um novo amigo. O cara gigantão, é amigo, tem contato. Por quê? Porque eu fui lá sentar para aprender com o cara. Intencionalidade, HDL. Você tem que ter hora de ir local para passar para quem sabe menos, tem que ter hora de ir local para receber de quem sabe mais. É simples assim. Amém? Mais alguma pergunta? Pastor, estou com problema de dinheiro, o que eu faço? Olha na congregação quem lida bem com dinheiro. Vou te dar uma dica. Quem tem, não parece que tem.
Se parece, é porque não tem. Procura quem lida bem com dinheiro. Faz o HDL, vai aprender a mexer com dinheiro com quem sabe de dinheiro. Ah, pastor, estou com um problema no meu casamento, o que eu faço? Descubra uns 2 ou 3 casais bons, vai lá aprender casamento com eles. Ah, não estou sabendo criar meus filhos. Olha aí na igreja quem criou uns filhos bons, uns filhos crentes, uns filhos trabalhador, uns filhos bons. Vai lá aprender como é que cria filho com eles. Irmãos. Ué. Isso é discipulado. Quando a gente virar essa chave e fazer disso um estilo de vida, aí a gente alcança o que Jesus pensou para a igreja. Mas enquanto a gente ficar só fazendo evento, frequentando evento e ouvindo um monte de conteúdo, a gente vai transformar 10% da nossa vida e da sociedade. Agora, se a gente viver nessa dinâmica, 12 homens, que depois ainda ficou 11, porque um suicidou. 11 homens mudaram o mundo, porque encararam isso como um estilo de vida e não um evento para frequentar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Alguém tem aqui no templo? Pode fazer a pergunta aí. Deus abençoe todo mundo. Estelina, Maria Almeida, Alessandra, Malta, Gilda, Dinorá, Isabel, Brasília, Maria José, Sandra. Deus abençoe Samuel, Aureliano, Oséias, Eliana, Simone, o Samuel perguntou aqui, Samuel Nunes: meu pastor, sou professor também, mas o povo não gosta de estudar. Como estimular esse povo? Ensinando de forma mais atraente, mais atrativa, mais dinâmica, mais legal, ensinando através do relacionamento, não necessariamente numa sala de aula. Quase ninguém está interessado em sentar numa cadeira numa sala, mas todo mundo está interessado em comer um churrasco, sim ou não? Se eu te chamar para hoje, depois do culto, sentar numa sala daquela lá e te passar 2 horas de conteúdo, você arruma alguma coisa para não ir. Não, pastor, que eu não estou muito bem. Não, porque eu acabei de sair de uma dengue. Não, é porque eu estou com visita em casa. Se eu chamar toda a igreja, não vai meia dúzia. Agora, se eu falar assim, quero chamar você para depois do culto comer uma picanha comigo. Estou com uma picanha maturada especial e eu quero fazer uma picanha especial para você comer comigo depois do culto. Um arroz, um vinagrete, uma farofa. Quem quer? Vai todo mundo, irmão. Aí, enquanto está todo mundo enchendo o bucho de picanha, eu vou falar com eles o que eu queria falar dentro da sala de aula. É melhor ou não? Irmãos, deixa eu falar com você. A picanha foi só uma desculpa. O que eu queria falar com vocês mesmo hoje é sobre isso, e o pessoal comendo e... pastor, sim, E aí, gente, o que vocês acham? Não, a gente concorda, mas eu discordo por causa daquilo e aquilo. Ah, beleza, então já peguei a opinião de todo mundo. Vocês entenderam o que eu falei? Eu queria ensinar um negócio para vocês hoje, sobre isso. Todo mundo aprendeu? Aprendeu. Gostou? Gostei. Concorda? Concorda. Então agora vamos embora, vamos limpar o churrasco, vai cada um para sua casa. E pronto, eu ensinei do mesmo jeito, de um jeito muito melhor. Entendeu, Samuel? Tem que mudar o paradigma, meu filho, igual Jesus fez. Qual era o paradigma do tempo? Todo mundo vai para a sinagoga no sábado e senta para ouvir o rabino. Jesus falou, nada disso. Onde eu tiver a sinagoga, e se eu estiver em cima do morro, eu sento, os discípulos sentam em volta e eu ensino eles, convivendo com eles e ensinando todo dia, o dia todo.